Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Manfrini. Antônio Manfrini Neto nasceu em 23 de junho de 1950 em São Paulo, capital. Os mais antigos se recordam que diziam que o nome dele era Manfrini, na verdade, o que não é verdade. É porque o nome de família de Manfrini é Manfrini mesmo, mas ele e o irmão dele, o registro foi feito errado. Colocaram lá como Manfrini, quando na verdade é Manfrini. Manfrini foi um jogador que, pelo nosso Fluminense, jogou aproximadamente 157 partidas e fez aproximadamente 61 gols. Ele foi o artilheiro do Fluminense no Campeonato Carioca de 73 e no Campeonato Carioca de 75. Notem bem, não foi artilheiro do campeonato. Outros caras aí superaram e foram os artilheiros. Mas no Fluminense, no ano de 73, quem mais fez gols foi o Manfrini, e em 1975 também já a máquina foi o Manfrini. Manfrini fez 13 gols em 73 e 16 gols em 75. Em 1974, o Manfrini jogou menos do que queria e devia e podia, porque eu me lembro muito bem que eu estava ouvindo um jogo entre Fluminense e Cruzeiro com meu pai. Nós estávamos em trânsito, de repente tivemos que pegar o jogo já começado e a gente não ouvia falar no nome do Manfrini. Então eu era muito novo, eu tinha 8 anos de idade, 7 para 8, e acabei me distraindo daquilo. E depois o meu pai veio me falar que o Manfrini tinha sofrido uma contusão, não sei se deslocou a clavícula ou o braço, alguma coisa assim. Sei que ele andou engessado um tempo, e acontece que o Manfrini estava na famosa lista dos 40 para ir à Copa de 74, na lista feita pelo técnico Zagallo, que essa lista ia afunilando até que o número ideal de jogadores fosse atingido e os outros eram cortados, e esses então que não foram cortados iam para a Copa. O Manfrini, por causa desta contusão, aliás, ele ficou bonzinho a tempo de ir, ele foi cortado mesmo assim pelo Zagallo, que dizem alguns tricolores que tinha certa implicância com alguns jogadores do Fluminense, como teve também com o Samarone. Então não teve muito boa vontade com o Manfrini. O Manfrini ficou muito chateado em 74 e vocês vão ver aí, eu sei que vocês estão aqui querendo ver os lances e os gols do Manfrini, e eu vou passar. E tem assim, ele praticamente inaugurou no futebol essa coisa de fazer gol e não comemorar, porque ele ficou muito chateado mesmo. Inclusive o Rivelino, quando chegou em 75 no Fluminense, jogou muito animado, porque o Rivelino era um grande fã do futebol do Manfrini. O Manfrini era paulista, jogou na Ponte Preta, jogou no Juventus, jogou no Palmeiras, e o Rivelino sabia que ia fazer uma grande dupla com o Manfrini. Então ele chegou já chamando, animando o Manfrini, né, palavras do Rivelino. Cheguei lá, o Manfrini estava meio desanimado, então tratei de animá-lo. Mas fato é que o Manfrini fez tanto sucesso no Fluminense que ele foi considerado o sucessor do Samarone no Fluminense. E na seleção brasileira esperavam que ele fizesse o papel que o Tostão fez na Copa de 70, na dobradinha com o Pelé. Esperavam isso do Manfrini em 74 na Copa do Mundo, numa dobradinha, numa dupla diária com o Rivelino. Acabou não acontecendo na seleção, mas veio acontecer na máquina de 75. O Rivelino diz, inclusive, que na máquina o seu jogador preferido, digamos assim, como centroavante, com o qual faria dupla diária, ou fez dupla diária, era o Manfrini, em vez de Doval. Ele dizia que se dava com o Doval muito bem fora de campo. Na época que Manfrini chegou ao Fluminense, em 1973, o presidente do Fluminense era Jorge Frias de Paula. E o Manfrini tinha acabado de receber uma proposta de renovação com o Palmeiras, onde ele estava. Então, numa sexta-feira, estava tudo arrumado, a diretoria do Palmeiras chamou o Manfrini, e o pai do Manfrini disse que pagaria certo salário, mas não daria os 15%
de luvas para o Manfrini, mas que ele estava relacionado já para o jogo e que deveria seguir para cá, para o Rio de Janeiro, onde seria realizado o jogo do Palmeiras contra o Botafogo na Libertadores daquele ano. Então o Manfrini veio e treinou no campo do Vasco para o jogo, mas teve uma febre alta, ficou muito gripado e foi cortado. Naquela época ficavam só 5 no banco. Manfrini ficou de fora do jogo entre Palmeiras e Botafogo após treinar no campo do Vasco em São Januário e pegar uma forte gripe. Então parece que estava escrito nas estrelas que este campo do Vasco, São Januário, que fosse a sua estreia, na qual eu estava presente e vi o Fluminense vencer o Bangu por 1-0 pelo Campeonato Carioca de 73, estreia do Manfrini. Isso foi amplamente divulgado. Ó, vem um cara aí do Palmeiras que o Fluminense contratou, um cracaço. O Fluminense venceu por 1-0, gol de Cafuringa. Esse jogo ocorreu no dia 17 de março de 1973, uma grande estreia do Manfrini, eu me lembro até hoje, meu avô dizendo, esse cabra é bom, e o meu avô era banguense. E esse foi o time de 73, um time assim que foi o time que pela primeira vez eu acompanhei pelo rádio, pela televisão e pelos jornais. Só completando a história da contratação do Manfrini, o Fluminense daria os 15% de luva do Manfrini e o salário seria o dobro que o Palmeiras ia pagar ao Manfrini. Acho essa história muito interessante. O Fluminense não soube se conservar, só se foi a crise mundial do petróleo de 1973 que afetou o Fluminense, a economia do Fluminense, mais do que os outros. Porque o Fluminense podia cobrir uma proposta do Palmeiras. E em 75, o Horta, que assumiu depois do fim do mandato do presidente Jorge Frias, e o Fluminense já estava com o Pires na mão. Quando eles foram lá, Preguinho, Jorge Frias, outros tricolores ilustres, convenceram o Horta a ser o presidente do Fluminense. Então, eu não entendo como em tão pouco tempo o Fluminense, que era considerado um time organizado, que pagava em dia, que pagava bem, inclusive com o Guimarães, tio do Manfrini, este Guimarães que foi tricampeão pelo Fluminense em 1936, 1937 e 1938. Jogou ao lado de Orozimbo e Brant. Era o primeiro homem depois do goleiro. Devia ser o back, ou um dos backs. Naquela época as formações eram diferentes. Como que o tio do Manfrini, que era o Guimarães, dizia: Manfrini, você um dia tem que ir jogar no Fluminense. Você não faz ideia do que seja o Fluminense. O Fluminense é um clube super organizado, maravilhoso. Teceu inúmeros elogios ao Fluminense. E quando o Manfrini avisou ao Guimarães, tio dele, tricampeão de 1936, 37, 38, queria jogar no Fluminense, o Guimarães veio às lágrimas, tio dele. Chorou copiosamente. E ele veio para o Rio de Janeiro com o pai dele e o seu tio Guimarães. Quando ele chegou no aeroporto Santos Dumont, foi recebido por um dirigente do Fluminense e pelo técnico atual, que era Zezé Moreira, o treinador que mais dirigiu o Fluminense em toda a história. E o Zezé Moreira viu o Guimarães ao lado do Manfrini, do pai do Manfrini, e já virou para o Guimarães e falou: o que você está fazendo aqui? Ele: porra, eu sou tio do Manfrini, aí, pô, me dá um abraço, cara, não sei o quê. Foram para as Laranjeiras, e lá o Manfrini e o pai foram assinar contratos, e o Zezé Moreira sumiu, levando o tio dele, do Manfrini Guimarães, para ver Brant e Orozimbo, que eram funcionários do Fluminense, e foi aquela festa toda. Vocês podem pesquisar nos times do Fluminense de 36, 37, 38. Em 36 e 38 o Guimarães está lá como back. Vocês vão ver que é o time de Brant e Orozimbo também. Tudo isso contribuiu muito para o amor declarado e escancarado que o Manfrini tem até hoje ao tricolor. Manfrini tem um coração tricolor. E ele nunca negou isso, e nunca negou que os seus tempos de auge e de glória maiores foram 1973, 74 e 75, quando ele jogou pelo Fluminense. Em 73 o camisa 10, o meia esquerda avançado, o ponta de lança,
no estilo Pelé mesmo, né? Guardadas as devidas proporções, é claro. E em 1975, com a chegada do Rivelino, ele, muito craque, foi jogar de centroavante, fazendo dupla de área com o Fluminense, e mesmo assim, dupla de área com o Rivelino. E mesmo assim conseguiu ser artilheiro do time. O Manfrini ficou muito chateado quando estava de férias na casa do avô dele, no interior de São Paulo, e o avô dele virou pelo rádio e já dando uma bronca, falou assim: Manfrini, que é isso? Você vai pro Botafogo? Não, que é isso? Eu tô aqui, pô, como é que eu vou pro Botafogo? Tá dando ali no rádio. E aí as férias dele se encurtaram, porque ele ficou meio apavorado com essa notícia, veio para o Rio de Janeiro, e o Horta falou que o Botafogo fez uma proposta para ele. Então o Manfrini ficou muito desgostoso, muito chateado, ele não queria ir para o Botafogo de jeito nenhum, mas ele foi perguntar para o Rivelino. E aí o Rivelino falou assim: você vai sair do Rio de Janeiro? Não. Você vai sair da sua casa? Não. Então vai lá e ouve a proposta do Botafogo. E aí ele ouviu a proposta do Botafogo, o Horta queria empurrar ele de qualquer jeito para o Botafogo, e ele foi parar no Botafogo. Agora, eu desconfio que o Manfrini perguntou para o cara errado. Mesmo que o Rivelino seja o Rivelino, talvez se ele tivesse perguntado para o Paulo César Caju, com toda a ligação que o Caju tem com o Botafogo, ou para o Búfalo Gil, ou para o Félix, eles diriam: não, bate pé, fica, não vai para o Botafogo não. Fato é que o Manfrini, ele também jogou pela Ponte Preta, pelo Juventus, pelo Palmeiras. Ele acabou indo para o Botafogo e lá ficou até 1979, quando resolveu encerrar a carreira, mas teve uma proposta do Juventus e em 1980 jogou pelo Juventus e encerrou a sua carreira aos 30 anos de idade. Eu fico impressionado, né? Outro dia eu fiz um vídeo sobre o Kleber, que encerrou a carreira com 32 anos de idade. Agora Manfrini, encerrando a carreira em 1980 com 30 anos de idade. É um garoto. Já pensou um cara como o Manfrini chegando no Fluminense com 30 anos de idade? É um garoto. E que vai comer a bola e dar alegrias ao tricolor. Em 1976, eu morava em Marechal Hermes, bem perto do campo do Botafogo. Minha rua saía, Rua Brigadeiro de la Mar, e dava de frente para o campo do União, que o Botafogo pegou e transformou no campo dele, do Botafogo. E aí, a gente, quando é moleque, pô, todo mundo até hoje gosta de ver, conversar, conhecer qualquer jogador de qualquer clube. É legal, um negócio legal. Ainda mais naquela época. E aí eu morava ali, pô, sabia que o Botafogo tinha jogadores bons, Wendel, Marinho Chagas, que eu tinha vontade de ir lá ver treinando. Mas nunca tive tanta vontade ao ponto de chegar e ir lá realmente ver. Até que um dia me deu um estalo. Pô, o Manfrini vai vir treinar aqui. E aí ele era meu ídolo no Fluminense e ele ia treinar lá em Marechal. E aí um belo dia, estou eu e um monte de amigos, tudo com papel e caneta na mão, esperando os jogadores chegarem. Cada um que chegava ali, a Rua Xavier Curado, era como se fosse uma estrada muito movimentada, os carros passavam em alta velocidade. O Manfrini encostou com o carro, tinha que esperar o portãozão grande de ferro, o porteiro chegar e abrir para ele entrar. Nisso eu estou vendo que realmente é o Manfrini que chegou, eu olho assim, aí eu, pô, beleza, Manfrini aí com papel e caneta na mão. O Manfrini me sai do carro com uma cara, com um mau humor, cara de pouquíssimos amigos. Deve ter pego aquela Avenida Brasil toda, ele que morava ali perto do Fluminense e ia tranquilamente, rapidinho para as Laranjeiras. Chegou lá com um mau humor que eu peguei e falei assim: não dá, não vai dar. Deixa eu ficar com a imagem que eu tenho do Manfrini tricolor. E um dia, quem sabe, eu pegue aí esse autógrafo dele, quem sabe ele volta a jogar no Fluminense, não sei, né? E aí dei meia volta e fui para casa. O Manfrini, que realmente ele reclamava muito das condições desse campo lá em Marechal, né? Que realmente não tinha nada, era um troço completamente improvisado. O campo era do União de Marechal, as arquibancadas foram colocadas às pressas, aquelas arquibancadas de
de ferro com tábua, um negócio muito precário. E a concentraçãozinha também era mais usada pelos juvenis, era muito precária para um time profissional, né? E então, assim, o cara sai do Fluminense com toda uma estrutura para a época e vai para lá, ele realmente ficou muito desapontado, muito decepcionado, muito mal-humorado. E o Manfrini, que gostava de ficar no Fluminense, dentro do Fluminense, do clube Fluminense, ele que gostava de treinar lá com o Rivelino, Rivelino que ligou para ele uma vez dizendo que pediu o Chimbica, o roupeiro Chimbica do Fluminense, da seleção brasileira, que separasse o material dele e do Manfrini, que o Rivelino gostava de treinar de manhã, sozinho. E aí ele ligou para o Manfrini, e aí o Manfrini topou, e os dois passaram a treinar sozinhos, Rivelino e Manfrini, nas Laranjeiras, sempre de manhã. E o Manfrini conta que adorava ficar lá, que era um prazer ir para o clube, né, para o Fluminense, ficar lá, que tinha a barbearia, que faziam ainda, um velhinho fazia barba ainda botando aquelas toalhas quentes, e tinha o bar do Fidelis, né? Essa barbearia eu não me lembro, mas o bar do Fidelis eu lembro bem. Manfrini, num prenúncio, ele comentou, diante dessa vontade do Francisco Horta de mandá-lo para o Botafogo, o seguinte: porra, a gente tem time para ser campeão durante 8 anos. Quem sabe se Manfrini tivesse ficado no Fluminense, se o Fluminense tivesse se mantido com mais jogadores tricolores, com coração tricolor, quem sabe o outro time lá, não tivesse obtido tanto êxito. Fato é que contra eles mesmos, em 1973, eles sempre favoritos, no jogo da chuva, o Fluminense ganhou por 4-2. O Fluminense saiu na frente com gols de Manfrini e Toninho Baiano. Eles empataram, chegaram aos 2-2, e depois, com o Manfrini já num jogo que parecia um polo aquático, numa arrancada sensacional, driblou o goleiro, o zagueiro deles tudo de uma vez e fez um golaço. 3-2 Fluminense. No fim, Dionísio, bode atômico, fez o 4º gol, sacramentando a vitória de 4-2 numa quarta-feira à noite no Maracanã. E o Fluminense assim sagrou-se campeão carioca de 1973, com o Manfrini como artilheiro do Fluminense. E a partir de então, o Manfrini passou a ser chamado de o artilheiro da chuva. O Manfrini, ele pensa que o Zezé Moreira foi um grande treinador com ele no Fluminense, ele gosta muito da fase do Zezé Moreira, mas ele prefere a fase com o Duque, o Davi Ferreira. O mesmo Duque que, se Manfrini estreou, e assim ele gosta muito de encher o peito para falar, com Denilson Reisulu e Gerson Canhotinha de Ouro no Fluminense, com o Duque, este mesmo Duque, do segundo turno em diante, o campeonato de 73 teve 3 turnos, ele barrou Denilson Reisulu e Gerson e colocou Pintinho e Kleber aí para fazerem esse 4-2-4 ou esse 4-3-3 com Manfrini no meio de campo. E logo de cara o Fluminense fez uma excursão à África e fez 11 jogos, sendo que venceu 10 e empatou 1. A respeito da decisão contra o Internacional em 75 pelo Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense foi eliminado em pleno Maracanã, ele diz o seguinte: o clima estava muito de oba-oba. E tinha até um dirigente que queria levar o Fluminense de helicóptero para o Maracanã. Mas ninguém consegue entender esta eliminação para o Internacional em 75. Ainda que ser eliminado pelo Corinthians em 76 tenha sido até pior. Mas, se vocês forem levar em consideração que ficou impossível vencer na chuva contra o Corinthians, aí fica mais uma vez a sugestão, que não adianta nada, mas passou. O craque da chuva, Manfrini, será que se ele tivesse no Fluminense em 76, o Fluminense não teria passado pelo Corinthians naquele jogo da chuva? Ele que era especialista em jogar na chuva? Pois é, Manfrini que era tão tricolor que no gol do Doval na prorrogação no Campeonato Carioca de 76, o Manfrini estava na arquibancada torcendo pelo Fluminense, já como jogador do Botafogo. Manfrini afirma: meu grande amor é o Fluminense, e diz que o Fluminense é o clube que resgata esse passado histórico
de seus jogadores e seus craques. Manfrini afirma também que o jogador passa, mas o Fluminense fica, e que ele tem um tijolinho lá nas Laranjeiras em homenagem a ele. Aquelas plaquinhas, né? Diria Nelson Rodrigues: Manfrini, o estilista, o virtuoso, o goleador, jamais te esqueceremos. Manfrini, obrigado por tudo. Você foi um grande jogador do Fluminense em 1973, 1974, 1975 e é um ídolo eterno e inesquecível. Muito obrigado, Manfrini. E vocês agora fiquem aí com alguns gols do Manfrini. Peço que deem um like, ativem o sininho das notificações para que esse vídeo não passe de passagem por vocês e não deixem de fazer seus comentários precisos e preciosos. Nos meus vídeos anteriores sobre Pintinho e Kleber, o que tem de comentário sensacional e espetacular que enriquece os meus vídeos, vocês não percam a oportunidade. Vão nesses dois vídeos e leiam os comentários, por favor. E nesse vídeo aqui, continuem, por favor, meus amigos, com os seus comentários sensacionais, completando as informações que eu dei aqui sobre o grande Manfrini. Com as bênçãos do Papa João Paulo II, com as bênçãos do Santo Papa João Paulo II, sim, porque se foi canonizado é porque é santo. Fiquem agora com os gols do Manfrini e nós nos vemos no próximo vídeo. Saudações tricolores. Aí os 4-2 em cima do Flamengo, Flusão campeão carioca de 1973, Marco Antônio cruza, Manfrini ensaca, 1-0 Flusão. A galera na geral. Aí ó, o segundo gol, já waterpolo, hein? Manfrini dribla, goleiro, zagueiro, tudo e guarda bonito. Aí a decisão do Mundial de 1975, ó, contra o Bayern de Munique, Manfrini tentando a bicicleta, Sepp Maier evitando. Aí contra o Atlético Mineiro, a máquina no Maracanã, 5-2 Fluminense, Edinho na lateral esquerda derrubado, mas para confirmar dá um mergulho, né? Manfrini, batedor de pênaltis oficial, já que Rivelino não batia pênalti. Não perdia um pênalti, Manfrini sempre batendo rasteiro. O juiz autoriza, Manfrini guarda. Manfrini ensaca. Manfrini é gol. Aí alguém deu passe pra ele, ele mata, prepara, tira, ajeita, chuta, é gol. Contra o Botafogo isso aí, hein? Falei gol de empate, o Botafogo tinha saído na frente. Aí o fim do jogo, o Fluminense virou 3-1. Andrada, goleiro do Vasco. Pintinho, ó, faz suas jogadaças, joga pro meio da área, tá lá o centroavante Manfrini em 75. 4-1 Flusão em cima do Vasquinho. Olha o Andrada desolado. Olha o Moisés folgado pra cacete, né? Depois jogou no Fluminense. Aí o Marco Antônio vai bater o escanteio. Contra o América, estava 1-0 América, hein? A gente vira para 2-1. Marco Antônio bate, Manfrini ensaca. Ó. Baixinho, mas tinha uma impulsão e cabeceava muito bem. Agora isso aí é sensacional. Olha a pachorra do Gerson. Recebe, não sei, do Kleber ou do Marinho, esse número 4. Devolve. Olha o passe do Gerson voltando pro 4, que eu não sei se é Kleber ou Marinho. Vai driblar, se enrola, Manfrini chega em saca. Falam que é Marinho, hein? Mas eu acho que parece o Kleber. Número 4 ainda por cima. Aqui embaixo vocês vão ver, ó. Acho que o Cafuringa pedindo ao Gerson o lançamento. Assista o meu vídeo depois, Gerson, 80 anos, que eu mostro o presente que o Gerson dá pro Cafuringa. Olha que jogada do Pintinho lá em São Paulo, ó. Fluminense e São Paulo. Pintinho para Toninho. Olha a bola do Toninho. Cafuringa deixa o cara se enrolar. Cruza. Dionísio deixa escapar. Manfrini guarda. Timaço.
73, Fluminense São Paulo. Cafuringa, dando seus dribles, é derrubado, pênalti. Manfrini, é gol, é óbvio, né? Guardou. Lançamento, não sei se do Kleber, não sei de quem, não deu pra ver, para Cafuringa, centro de Cafuringa. Gol antológico de Manfrini de bicicleta. Isso aí foi capa da revista Placar. Cracaço, Manfrini. Só existe, eu acho que essa edição aí, quem transmitiu originariamente deu esse problema. Aí 2-0 Fluminense em cima do Flamengo, há um centro lá da esquerda, Manfrini cabeceia, golaço, 2-0. Aí de novo aí o gol, 1-0 em cima do Flamengo em 1973, que o Fluminense venceu por 4-2, sagrando-se campeão. Ó, aí ele já sabia que não ia para a Copa do Mundo. Bate e não comemora, não falei? Aí a tradicional matada e girada rápida do Manfrini na área. Matava, girava, ensacava. Olha que sacanagem de passe do Rivelino pro Búfalo Gil. Búfalo Gil vai. Manfrini, a sua tradicional matada, girada, ensacada. Fluminense 2, Sport 0. Galera feliz, torcida feliz essa do Fluminense, hein? Tabelinha Rivelino Manfrini. Era isso que o Rivelino gostava do Manfrini. O Manfrini não desistia das jogadas, ó. Tenta cabecear. Esse lance eu não tive coragem de cortar. Ó o Rivelino. Putz grila. Fim de jogo. Fluminense 3, Sport 0. Pintinho aqui embaixo com as meias arreadas. Aí, ó. Estupidez do Manfrini. Raça técnica. Muda de perna, balaço com a esquerda. De novo. Chutava igual um cavalo rasteiro. 2 para o Fluminense, 0 para o Flamengo.